Hoje nós vamos falar um pouquinho de estrutura de mercado para entender o comportamento no mercado, né? Que também influencia na oferta de um produto ou de um serviço. O mercado aqui no Brasil, ele não ocorre de maneira igual em todos os setores. Existe uma diferenciação. Eu tenho, por exemplo, para alguns produtos, para alguns serviços, eu tenho concorrência pura ou perfeita. Eu tenho monopólio para determinado fornecimento de serviço. Eu tenho oligopólio também para alguns tipos de produtos e serviços. E eu tenho concorrência monopolista. Então, esse comportamento diferenciado do mercado vai fazer com que seja mais fácil a entrada de um novo concorrente ou mais difícil a entrada de um novo concorrente. Então, alguns produtos a gente consegue perceber no mercado, dentro do supermercado, que existe uma variedade muito grande de marcas. Então, por exemplo, se você vai consumir ali refrigerante, você vê uma variedade de marcas de refrigerante. Se você vai consumir um chocolate, você vê algumas marcas disponíveis ali. Então, e outros produtos, não. Outros produtos você vê que a concorrência é bem menor. E por que isso ocorre? Porque alguns produtos eu tenho uma concorrência grande, o que facilita a escolha do consumidor, ele vai ter uma opção maior de escolha, ele vai escolher pela qualidade, ele vai escolher pelo preço, e por que outros produtos e serviços eu não tenho tanta opção assim de concorrentes, né? Então vamos entender um pouquinho essa estrutura do mercado que nós encontramos aqui no Brasil. Temos também um mercado de fatores, que é o monopsônio e o oligopsônio. Vamos ver também como funciona essa estrutura. E vamos começar pela concorrência pura. O que é a concorrência pura? Eu tenho a concorrência pura, deixa eu voltar o slide, eu tenho a concorrência pura acontecendo em vários produtos, por exemplo, produtos alimentícios. Aqueles produtos que você percebe que existe um número grande de marcas, de empresas disponíveis, e eu tenho aí o fornecedor, o cliente, o consumidor tendo opção de escolha, ele vai escolher o produto da marca que mais lhe agrada, eu tenho nessa situação uma concorrência pura ou uma concorrência perfeita. Então, um exemplo são as marcas de cerveja que nós temos. Nós temos um número muito grande de opções de cerveja quando você entra no supermercado, quando você vai comprar uma cerveja. Então, essa grande opção de marcas disponíveis e esse equilíbrio no preço, os preços são parecidos, são próximos, o produto, ele é um produto similar, vai diferenciar um pouco a qualidade dele, mas acaba sendo, a escolha acaba sendo pelo agrado do consumidor. Então, esse tipo de mercado é uma concorrência pura. É um mercado onde sempre está entrando uma marca nova, às vezes uma marca está saindo, mas sempre está entrando uma marca nova. Não existe obstáculo para se entrar numa marca nova. Facilmente ela é lançada no mercado e ela vai concorrer de igual para igual com outras marcas que já existem. Então, nessa situação, eu tenho um mercado atomizado, eu tenho produtos homogêneos, eu tenho transparência nesse tipo de mercado. E o preço em si desse produto, ele é determinado pelo próprio mercado, né? O mercado escolhe pagar uma faixa de valor nesse produto. A empresa em si, se uma marca sobe demais o preço, isso vai fazer com que muitas vezes ela perca esse consumidor. Esse consumidor vai para o concorrente porque pode ter um preço mais agradável. Então, não adianta só a empresa, a marca, querer subir o preço, muitas vezes o cliente não aceita pagar, ele simplesmente deixa de consumir. Então, aqui nós temos uma concorrência pura. Esse aqui é um dos melhores mercados para se trabalhar, onde a concorrência ela é pura, perfeita e vai da escolha do consumidor. Nós temos também o monopólio. O monopólio é aquela situação em que não existe concorrente.
Se eu quiser consumir aquele produto, aquele serviço, eu tenho que comprar dessa marca. Eu não tenho opção de escolha. Tá? Não existe opção de escolha. Não existe concorrência, não existe substituto, que é o caso, por exemplo, da Sabesp, da água que nós consumimos na nossa residência quando nós abrimos a torneira. Então, nessa situação, todos os moradores da cidade de Taubaté não têm opção de escolha. A água que ele tem que consumir é a água da Sabesp. O preço que ele tem que pagar pelo consumo da água é o preço estabelecido pela Sabesp. Então, veja que não tem concorrência, o preço é estabelecido pela empresa, pelo vendedor, não pelo cliente. Os consumidores acabam se submetendo a essa condição, a esse contrato, a essas cláusulas que ela foi imposta pelo próprio vendedor, pela própria fábrica, né? E existe uma barreira muito grande para a entrada de novos concorrentes. Existe uma barreira legal, existe uma barreira política, existe uma barreira econômica, ou seja, dificilmente você vai ver um concorrente entrando nessa área, nesse ramo. Então, para alguns produtos, nós temos monopólio, né? O que não é correto, o que não deixa a concorrência existir, o que não ajuda muito na formação do preço. O preço ele é estipulado e o preço tem que ser aceito. Outro tipo de estrutura de mercado que nós temos aqui no Brasil é o oligopólio. Essa é uma situação que tem poucas marcas, poucos vendedores, para muitos compradores. Muita gente querendo consumir aquele produto, aquele serviço, e poucas opções de escolha. Então, ele fica preso àquelas marcas, àquelas empresas que existem e que dominam o mercado. Então, uma opção, um exemplo que nós temos aí é a aviação. Então, nós temos algumas empresas que fazem a aviação aqui no Brasil, né? E essas empresas, elas dominam o mercado, né? E dificultam a entrada de um concorrente. E por ser poucas opções, existe muito um acordo feito por detrás disso, que é conhecido como cartel, que não pode estar acontecendo, que é crime, formação de cartel é crime no Brasil, mas que ocorre, né? As empresas dominam esse mercado e acabam muitas vezes ilegalmente combinando preços e combinando áreas de atuação. Isso, se for descoberto, se for comprovado pela Polícia Federal, isso dá cadeia, isso dá prisão, porque isso é crime. Mas o consumidor e o cliente ficam um pouco nas mãos dessa empresa. Ele não tem muita opção de escolha. Se ele sai de uma marca e vai para outra, o preço é igual. Se uma marca sobe o preço, a outra também sobe. Então, essa inflexibilidade de escolha, de concorrência, de formação de preço, é conhecido como oligopólio, né? E nós temos alguns tipos de oligopólio. Existe o oligopólio conveniente não organizado. É aquela situação em que há acordos informais entre as empresas que atendem aquela área e elas estabelecem níveis de preço e produção. Então, elas estabelecem um aumento, elas estabelecem quanto elas vão produzir. Existe o oligopólio conveniente organizado, que é os famosos cartéis para diminuir a concorrência predatória entre eles. Então, para que um não atenda a área do outro, para que um não entre na área do outro, eles combinam. Então, por exemplo, você atende a região de Taubaté e eu atendo a região de São José dos Campos. E esse combinado de região a ser atendida está muito relacionado ao preço. Então, se existe uma abertura, uma cotação, por exemplo, fornecimento de oxigênio para o hospital, para o Hospital Municipal de Taubaté, fornecimento de oxigênio para o Hospital Municipal de São José. Então, as empresas que fornecem oxigênio são poucas, né?
e elas, em alguns momentos, elas formam oligopólio, ou seja, abrir uma concorrência para fornecer oxigênio no Hospital de Taubaté, as duas, as que existem, vêm, cada um com preço, mas um preço pré-combinado, aonde uma coloca o preço lá no alto, já para perder a cotação, e a que atende aquela região coloca o preço lá embaixo para ganhar o atendimento. Então, continua-se sempre o atendimento sendo realizado pelas mesmas empresas, caso não ocorra uma mudança. Então, quando há essa combinação, a empresa que vai ganhar, por exemplo, a atendimento da Pé é a empresa que forneceu o menor preço. Aí, vamos imaginar que a cotação esteja acontecendo também na cidade de São José dos Campos. Aí, em São José dos Campos, a empresa que perdeu o total da Pé atende aquela região. Então, lá, essa empresa coloca o preço mais baixo e a outra empresa coloca o preço mais alto. Então, essa combinação evita a concorrência predatória, uma não engole a outra, cada um atende a sua região. Né? Fixa-se preço, fixa-se procedimentos, acordos, tá? Na forma delas controlarem ali o fornecimento na região. O oligopólio não conveniente, não organizado, é um terceiro modelo de oligopólio, de cartel. Aqui eu tenho uma ação independente que pode levar à guerra, uma reação inesperada do concorrente, onde é guerra de preço mesmo, guerra por alcançar uma fatia de mercado, e aí é não conveniente, não organizado, não combinado, e aí é cada um por si. Mas são poucas empresas que dificilmente entra uma empresa nova, porque essas grandes empresas que atendem essas regiões criam obstáculos para novas empresas. Eu tenho concorrência monopolista também, é uma estrutura de mercado onde eu tenho uma concorrência, eu tenho alguns elementos da concorrência pura, parece ser uma concorrência pura, uma concorrência perfeita, e parece ser um monopólio. Então fica ali no meio, né? Uma situação intermediária entre os dois modelos que nós já vimos. O que eu tenho nessa situação? Eu tenho um grande número de empresas fornecendo aquele produto. Cada uma das empresas ela é pequena em relação ao tamanho de mercado. Ela tem um número grande de compradores, que são pequenos individualmente em relação ao tamanho desse mercado. Cada empresa tem um certo poder sobre os preços que ela pratica, porque os seus produtos também são, de uma certa forma, variados, e o consumidor tem a opção de escolha. Né? Então, como que funciona, por exemplo, o mercado de calçados? Eu tenho várias marcas de sandálias e de botas, numa loja de calçados. Eu tenho várias marcas disponíveis e vários preços. Então, eu tenho botas, por exemplo, de R$80 a bota de R$500. Então, essa variedade de preço, essa variedade de marca, atrelado, claro, à qualidade, muitas vezes. Mas essa livre e espontânea tabelação de preço e entrada muito fácil de marcas, eu tenho marcas que surgem, marcas que acabam sumindo do mercado e entra e sai marcas muito fácil. Então, esse mercado é um mercado de concorrência monopolista, tá? Bem comum nessa área de calçados femininos. Aqui eu consigo ter uma análise das 5 estruturas, das 4 estruturas que nós conversamos, para poder comparar elas. Em relação ao número de empresas, a concorrência perfeita tem muitas empresas, muitos concorrentes. O monopólio é uma única empresa. O oligopólio tem pequenas quantidades de empresa. A concorrência monopolista já tem uma quantidade grande de empresas, de concorrentes. Em relação ao produto, a concorrência pura, o produto é mais homogêneo, é bem parecido, é similar. No monopólio, não tem substituto. No oligopólio, pode ser homogêneo ou diferenciado. Na concorrência monopolista, tem um produto diferenciado. Em relação ao controle das empresas sobre os preços,
Na concorrência perfeita, o mercado forma o preço. A empresa não consegue aumentar o preço a hora que ela quer. O mercado, por si só, constrói esse preço. No monopólio, o preço em si, ele é criado pela empresa, porque ela é única. O cliente aqui só tem que aceitar essas condições. No oligopólio, o preço, né, o controle dessas empresas aí, ele é um pouco dificultado pela interdependência dessas empresas. Por isso, há muitas vezes o cartel, que é a combinação de preços de fatia de mercado. Na concorrência monopolista, eu tenho pouca margem de manobra, devido à existência de produtos substitutos. Então, se uma marca sobe muito o preço de uma sandália, eu vou ter marcas com sandálias de valores bem inferiores, então eu vou perder margem do mercado. Em relação à concorrência do extra preço, né? Na concorrência perfeita não é possível, isso não acontece. No monopólio, a empresa geralmente recorre a campanhas institucionais. No oligopólio, a concorrência extra preço ela é intensa, sobretudo quando há diferenciação do produto, eu vou ter uma diferença muito grande. E na concorrência monopolista tem realmente uma diferença muito grande, botas de R$50 a botas de R$500 ou mais. Em relação a ingressos de novas marcas, novos concorrentes. Na concorrência perfeita, não há barreiras. Existe uma entrada fácil para uma nova marca, uma nova empresa. No monopólio, existem barreiras de acesso, não é possível entrar, não se consegue entrar. No oligopólio, eu tenho barreiras de acesso para novas empresas, porque quem já existe já domina o mercado e dificulta a entrada de novas empresas. E na concorrência monopolista, eu não tenho barreiras. Marcas surgem, marcas desaparecem. E o mercado monopsônio e o mercado oligopsônio. Monopsônio é quando existe somente um comprador para muitos vendedores. Então, imagine o produtor rural que tira leite e vende esse leite para uma empresa ali da região. Como aqui nós temos aqui em Taubaté, ali na saída da Dutra, nós temos uma empresa ali de leite. Então, muitas vezes, tem vários fazendeiros que fazem esse serviço de tirar o leite da vaca, e tem esse produto disponível para vender e tem somente um comprador. O que acontece nessa situação de monopsônio, que eu tenho só um comprador? A empresa que compra que impõe o preço. É ela que fala que vai pagar pelo litro de leite 50 centavos, 60 centavos. E esse produtor que tem ali uma criação de vacas e que tira esse leite todo dia, ele não tem outra opção de venda. Ele vai vender para essa empresa que está mais próxima, né? E vai receber esse valor. Então, quem altera o preço, diminui, controla esse preço de compra é o próprio comprador. Oligopsônio é onde existem poucos compradores, sendo que algum deles tem até parcela elevada do mercado. Então, por exemplo, empresas automobilísticas. Eu tenho uma quantidade grande de empresas de autopeças e eles têm poucas opções de compradores. Então, se esse fornecedor vende, por exemplo, banco de carro, ele vai ter aqui na nossa região ou a Ford em Taubaté, ou a GM em São José, ou a Volks em Taubaté, e mais uma empresa chinesa que nós temos em Jacareí. Então, com essas poucas opções de compradores, para vários fornecedores de banco que podem existir, eu tenho essa situação de oligopsônio, né, onde os compradores impõem o preço de compra também a esses fornecedores. Então, esses mercados que nós temos aqui no Brasil, eles existem dos mais variados tipos de produtos e serviços, né?
E, dependendo do fato do produto ter concorrente ou não, quem é que controla o preço desse produto, desse tipo de produto, desse tipo de serviço, a gente consegue visualizar a estrutura de mercado que ele está inserido. Ou ele está numa concorrência pura, conhecida como concorrência perfeita, ou ele está no mercado de monopólio, ou ele está no mercado de oligopólio, ou de concorrência monopolista, ou de monopsônio, ou de oligopsônio. Então, dependendo dessa estrutura de mercado que aquele produto se encontra, isso vai influenciar diretamente no lucro, na fatia de mercado que ele atende, né, e na economia ali que ocorre por conta dessas estruturas.